Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Olha nós aqui para mais um dia de propósito. Hoje é o sexto dia, gente, penúltimo dia, glória a Deus. Hoje vai ser bem rapidinha, só para deixar algo pro teu coração aqui. Só para te dizer como é que, né? Nosso penúltimo dia. Hoje o tempo tá meio corrido aqui. Eu tô no trabalho, igual eu falei para vocês. E eu não quero abusar da boa vontade de ninguém. Embora eu esteja aqui, minha patroa já falou que eu podia fazer os vídeos aqui, que eu poderia fazer vídeos com o Marcelo. Então, Deus está no controle. Mas tudo com ordem e decência. Não é porque as pessoas estenderam a mão que a gente vai abusar da boa vontade dos outros, né, gente? Vamos ter bom senso. Amém? Então, eu vou ser bem rapidinho hoje aqui. Até porque esse processo também aqui é tremendo. Eu vou ler para você Jeremias 18. Amém? Jeremias 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos teus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? O último processo que nós falamos foi a roda. Vocês viram, né, gente? Coisa tremenda. Uma coisa que ficou no meu coração é: pode o barro contender com o oleiro? Pode a criatura contender com o Criador? Tremendo, né, gente? E o processo de hoje é a sombra. Amém? Depois que o vaso é feito, modelado, do jeito que ele quer, da forma que ele quer, quando a gente está modeladinho, o vaso de barro modelado, esse vaso de barro é colocado numa prateleira, numa estante, ou seja lá onde, à sombra, para secar. Ele pega esse vaso de barro, pronto, moldado, formado, e coloca esse vaso para secar na sombra. Quando você fala de sombra, dá uma impressão estranha, né? Só que nesse caso aqui, a sombra, gente, quer dizer uma coisa boa. Nesse caso aqui, ele está colocando a sombra para secar. Ele tem que ficar fora do calor forte do sol. Ele tem que secar na sombra para curar, para enxugar aquela água, para que ele fique mais resistente. É um tempo de calmaria. É um tempo de refrigério, gente. Esse é um tempo de refrigério. Passou por tudo aquilo, aquela massa, aquele barro, passou por todos aqueles processos e agora ele é separado, colocado à sombra para secar, já modelado, pronto. Tá entendendo isso? Você já tem forma. Você já tem forma, você já está definido. Agora você precisa ficar num cantinho protegido do sol, do calor excessivo do sol, para secar. Então você é colocado à sombra para curar, para enxugar. Esse é o tempo de descanso. Deus é lindo, né, gente? Ele sabe que se a gente não tiver um tempo, a gente não aguenta. Ele sabe que nós precisamos de um tempo de refrigério na nossa alma, porque ele conhece as lutas. Jesus desceu aqui para andar aqui, para ver como é que é, sentir na pele a nossa dor. E a palavra diz que ele tem íntima compaixão, que ele se move de íntima compaixão. Se mover de íntima compaixão é sentir a dor do outro. Isso que Jesus sente. Então ele sabe, Deus sabe que nós precisamos de um tempo de refrigério. E esse tempo de refrigério, esse tempo de sombra, se refere à proteção do Senhor. Nesse tempo, você está guardado, protegido, na sombra, literalmente na sombra do Altíssimo. Sabe o Salmo 21? Deixa eu falar uma... 21 não, 91, perdão, gente, é o cansaço. Salmo 91 diz assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É literalmente essa sombra aqui que a gente está falando. A gente está falando dessa sombra do Onipotente. Você está entendendo isso? Nesse tempo, você, vaso do Senhor, que passou por tantas lutas, tantas dificuldades, Deus te colocou debaixo das asas dele, te guardou, te protegeu.
Você está entendendo isso? Olha só. No mesmo Salmo 91, o versículo 4 diz assim, ó: Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das tuas asas estará seguro. Você está entendendo essa sombra aqui? Você está entendendo isso aqui? Debaixo das asas dele. Meu Deus, isso é tremendo, gente. Ó, o Salmo 57:1, ele diz que a sombra é o abrigo. Olha que coisa, depois você vai lá e confere. E o Salmo 91 diz que ele é descanso. Você está entendendo? Eu vi uma história que vem muito a calhar com esse penúltimo dia de propósito. Uma história de um homem que veio de viagem, passando por um lugar, e ele viu umas plantas bonitas e comprou 2 plantas. Uma planta ele botou no jarro e colocou dentro de casa. E a outra planta ele colocou no jardim do lado de fora. A planta dentro de casa estava muito bonita, enquanto a que estava do lado de fora estava morrendo por causa do calor excessivo do sol que estava batendo ali. Você está entendendo o porquê da sombra? E essa planta estava morrendo. E ele viu que as folhas caíram, ele falou, tá morrendo. Aí ele falou, vou arrancar. Só que ele ficou com pena, porque ele viu outra tão bonita. Ele falou assim, poxa, vou fazer o seguinte, eu vou plantar, vai ficar um buraco aqui se eu arrancar ela, vai ficar tão feio o jardim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou plantar uma planta maior aqui e vou regar, porque quando ela acabar de morrer, essa planta maior já pegou e vai tampar o buraco, e não vai ficar feio, e vai substituir essa planta que está morrendo. Só que quando ele botou essa planta maior perto dela, essa planta maior fez sombra na outra. Olha que coisa linda, gente. Essa planta maior fez sombra na outra e ela viveu e cresceram as 2 juntas. E daí ele falando, ele narrando isso, ele disse que além de crescer as 2, combinaram, não ficou uma coisa linda. Uma planta acabou combinando com a outra. Eu não estou lembrando a palavra agora, mas ela entrou em harmonia com a outra planta e ficou as 2. A que estava morrendo por causa da sombra da outra, cresceu e ficou linda. O tempo da sombra, olha só, você pensa que você não está fazendo nada, que você não precisa fazer nada, aproveita para crescer. O tempo da sombra cresce. Já que você está guardado, aproveita para crescer nesse tempo. Aproveita para ler, para buscar. Deus está dando um refrigério para a tua alma, não descansa demais não. Aproveita para orar, para buscar, para jejuar, porque está vindo o último. A última etapa, o último processo, gente. Você está entendendo? Então, aproveita para crescer na sombra. Coisa linda isso, gente. Aproveita para crescer na sombra, entendeu? Essa sombra é para guardar, essa sombra é para te proteger. E isso aqui eu anotei porque eu preciso ler para você, ó. Quem faz do Senhor a sua morada pode descansar na sombra do Onipotente. Se você fizer do Senhor a sua morada, se você continuar crendo que Ele continua com você durante todo esse processo e vai com você até o final, você pode descansar na sombra do Onipotente. Não só descansar, como aproveitar para crescer. Aproveita esse tempo de refrigério que Deus está te dando. Esse tempo, Ele está te dando para te curar, para te secar, está te protegendo do calor excessivo do sol, está te cobrindo com as asas dele, gente. Isso é cuidado. Isso é refrigério na alma, porque Deus sabe que a gente precisa disso, porque tem dias que são muito difíceis, e Deus não é injusto, Ele é bom. A palavra diz que Ele é um Deus zeloso para com os teus. Então esse é o tempo, gente. Dá vontade de ficar só nesse tempo, né? Ai, não quero saber de processo nenhum, só quero esse tempo. Só que se você ficar só nesse tempo, você nunca mais vai sair do lugar. Se você encalhar nesse tempo da sombra, nunca mais você sai do lugar. Se você não crescer nesse tempo da sombra, se você não ficar mais resistente nesse tempo da sombra, se curar, sabe, enxugar o excesso das lutas, você não vai sair daí. É necessário você se curar para o próximo processo. Você está entendendo? Você não foi feito para ficar na estante, parado lá, a vida inteira debaixo da sombra? Não, senhor. Isso não te pertence. Você está passando por um tempo de refrigério, porque vem aí a última etapa, vem aí o último processo. E o mesmo Deus que te escolheu no barro, lá atrás, e que caminhou com você todos esses processos, continua com você.
E esse é o tempo que você vai descansar à sombra do Onipotente. Aproveita esse tempo, porque esse tempo é tremendo demais, é coisa linda, gente. Então é o tempo da sombra. Descanso, refrigério na alma. Aproveita a sombra para crescer. Eu achei isso muito incrível, por isso que eu trouxe aqui para o teu coração. E faça do Altíssimo a tua morada. Amém? Vamos orar. Louvado seja Deus. Deus querido, Deus amado, muito obrigado, Pai, por esse tempo de refrigério na nossa alma. O Senhor sabe como nós precisamos, Pai. Tantos são os dias de luta e ficar escondido debaixo das tuas asas, Pai, guardado por ti, não tem preço. Mas enquanto estamos aqui, Senhor, nos ajude a crescer na graça, no conhecimento, nos dê sabedoria, Pai, nos ensina, Senhor. Que seja um tempo de sombra sim, mas de crescimento para a honra e glória do Teu nome, Pai. Nos prepara, Senhor, continua conosco. Estamos aqui, não vamos desistir, nós não vamos recuar, porque sabemos que o Senhor não chama covardes, Deus. Continua, Senhor, guarda-nos nesse período e continua durante todo esse processo conosco, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você é barro escolhido, passou por muita coisa e você precisa de um tempo de descanso para a tua alma. E esse é o tempo, a sombra do Onipotente. Meu Deus, nesse tempo da sombra, ninguém te toca. Ele não permite que ninguém te toque, para não te machucar, para não te... Você é barro, gente. Se você pegar um barro mole, você vai destruir. Deus não deixa ninguém chegar perto de você. Você está literalmente guardado e protegido. Aproveita esse tempo. Aproveita essa sombra em nome de Jesus. Deus abençoe vocês poderosamente. Glória a Deus. Gente, não esquece de curtir, porque o YouTube entende que é um conteúdo bom e divulga para outras pessoas. E a gente quer ajudar as pessoas a passar pelo processo, gente. Sabe por quê? Porque tem gente que não conhece isso aqui. Aí quando o trem aperta, ele volta para lá. E ele tem que saber que, por mais que aperte, ele vai passar. Não tá sozinho, não tá desamparado. Entendeu? E quando você desiste, você volta para o início do processo. E a gente não quer isso. A gente quer caminhar. Amém? A gente quer ser bênção na vida dos outros, a gente quer ajudar, quer amparar. Então seja você uma bênção na vida das pessoas, envie esse vídeo, ajude eles, fala. Ontem eu tive um testemunho de uma moça, uma amiga que eu amo muito, e ela falou assim, a outra amiga passando por lutas, ela falou assim, vai lá, você está no processo, vai lá ver qual processo que você está. Vai lá ver. E ela falou que a mulher falou, meu Deus, é isso mesmo. Então isso é bom, você vai semeando Jesus e não deixando ninguém desistir. Não deixe ninguém à beira do caminho. Se você puder ajudar, ajude. Eu estou aqui fazendo a minha parte, estou exausta. Mas eu estou aqui porque eu quero que você passe por esse processo. Eu quero que você chegue lá na frente. Eu quero ver você como um vaso de honra na presença do Senhor. Quero ver você sendo honrado, transbordando unção. Esse é o meu propósito para a sua vida e para a minha vida. Amém? Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Amém? Até amanhã, gente.